Salvador. Quando seu primeiro filho nasceu, eles pensaram, será ele o nosso Salvador? Mas aquele ainda não era o momento. Vários pais e filhos esperaram o cumprimento da promessa, mantendo viva a esperança. Mas ele não veio. Passaram-se muitos e muitos anos. O povo do Senhor estava cansado de tanta opressão. E eles se perguntavam, onde está o nosso rei? Todos esperam.